Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá! Qual a importância da psicologia na performance dos atletas? Envelheça mantendo sua cabeça saudável. Vamos falar ainda de orientação profissional. Olá, eu sou a Aline Krause, psicóloga diretora do NAP. Você está assistindo NAP TV. A Copa do Mundo está começando. Vamos ouvir a psicóloga Jussara Ramos sobre a importância da psicologia esportiva na performance dos atletas. Acompanhe a matéria. Tu imagina um atleta onde ele tem que estar completamente voltado naquele momento para um resultado. Tem a pressão do público, tem a pressão muitas vezes familiar, que às vezes mais atrapalha do que realmente ajuda a construir. E a pressão dele próprio como atleta, né? Então, para atingir um determinado objetivo. Se ele não estiver com todas estas questões, pelo menos sabendo que estão nele e que estão sendo resolvidas e que estão sendo programadas de uma forma que ele possa driblar com algumas questões que ali naquele momento não podem estar atrapalhando, fica muito difícil para ele. Então, não vejo mais a psicologia do esporte como um diferencial, e sim como uma necessidade. O brasileiro é fleumático, é apaixonado, e essa emoção, muitas vezes, ela entra em cena, entra em campo, junto com o atleta. E é aí que a psicologia do esporte tem também, né, não só nas questões técnicas, como pessoais e táticas, né, ela tem um papel muito importante. Todo esporte tem as suas regras. Existe essa regra no futebol. A partir que eu vou ser um atleta do futebol, que eu vou ser um jogador, eu tenho que estar preparado para essa situação também. Não é uma situação inusitada, é uma situação que pode acontecer em qualquer jogo. E é nesse momento que eu penso na importância do atleta estar completamente dentro daquele esporte, gostar daquilo que ele faz e acreditar no que ele está fazendo. Porque se surge uma situação dessas no meio do jogo, bom, ele está preparado para que isso aconteça. Ele vai bater um pênalti, ele pode acertar ou ele pode errar. Ele treinou para acertar. Se ele conseguir que a emoção, que a sensibilidade dele, não a sensibilidade fisiológica na questão do sentir a bola, perceber o jogo, perceber o espaço, mas se a sensibilidade lá da emoção dele interferir nesse momento, aí ele vai estar tendendo mais para a trave do que para o gol em si. Então, novamente, a importância de tu te conheceres, saber que naquele momento, todos nós temos que saber que um jogador, na hora que ele está na frente de uma goleira com uma bola e vai bater um pênalti, o que ele quer? O que ele quer é que o gol aconteça, né? Mas nós temos que saber disso. Nós atletas, nós profissionais, nós telespectadores. Se ele não conseguiu, não é pelo fato dele ter sido negligente, se ele é um atleta. Um atleta não é negligente, nunca. Ele pode ser traído, sim, por questões emocionais. E é aí que a psicologia do esporte entra. Mas, em geral, é nessas questões da frustração, da aceitação do não resultado, ou de conseguir ficar bem e se manter igual, mesmo com resultados sempre muito bons e muito altos, né? Eu penso que a equipe competitiva, ela tem, assim como ela tem alguns percalços ainda a
alcançado, mas é sempre um momento que dá para ser trabalhado muito essa questão da humildade, do olhar para o outro, do trabalho em conjunto, independente de ser um esporte individual ou não, mas é sempre uma equipe que trabalha no conjunto em busca de um grande resultado. Então, o resultado do outro para a tua equipe também tem que ser importante para ti, para a tua cidade, alguém da tua equipe vencer também é importante. E as questões dos esportes individuais, que daí eles são, na realidade, eles são duros muitas vezes, né? E estar preparado para essas adversidades que acontecem tanto no esporte coletivo quanto no individual. Existem lesões, machucados, tombos, que o atleta ele fica mais no campo, deitado, tentando se recuperar emocionalmente do que propriamente sentindo dor. E esses, eu acredito que são momentos críticos onde o preparo psicológico tem que estar bem aguçado, tem que ter sido bem trabalhado. E agora aqui no NAP a gente tem, né, a realidade virtual, que em termos assim de trabalho, em termos de ansiedade com o atleta, vai ser muito, muito produtivo. Uma coisa é tu colocares uma criança para se divertir. E eu acho que todo o esporte, inclusive eu oriento alguns pais, existe orientação de alguns profissionais, não coloque num esporte só, até os 8, 9 anos. Façam uma mescla de esportes e veja, em primeiro lugar, se ele gosta, né, do esporte. Colocar uma criança no esporte visando competição, eu acho uma agressão bárbara. Né? Acho que ele tem que primeiro gostar, ele tem que escolher. Como é que ele vai saber? Bom, uma coisa é ele brincar de jogar bola com o pai, a outra é ele gostar de pegar uma raquete elétrica e ficar batendo nos mosquitinhos. A diferença de ser um jogador de futebol para ser um tenista. Então, possibilitar que se faça essa mescla de esporte, que eles tenham condições de escolher algo que eles realmente gostam e daí jogar sem comprometimento nenhum, para depois sim ver se ele tem determinadas habilidades e ele, a criança, quer entrar num grupo competitivo, numa equipe de competição, daí sim, né? Penso que essa é a primeira questão. Aí eu acho que se ele entra para uma equipe de competição, aonde ele vai visitar, ele vai ter um objetivo, acho que desde esse momento que ele começa a querer um objetivo, ele tem que estar junto com um profissional da psicologia, da área da psicologia esportiva. Daniela Blaut nos fala de envelhecimento saudável. Confere aí. Hoje a gente sabe que vai envelhecer cada vez mais, vamos ter uma longevidade. A gente é uma sociedade onde a gente sabe que dados de IBGE para frente a gente vai ter com certeza uma sociedade mais longeva. A maioria da sociedade vai ser idosos, né, ou pessoas mais ativas acima de 60, 65 e podendo ter, diz as pesquisas, 128 anos, mas ao mesmo tempo é uma busca que a gente poderia fazer um meio termo, onde a pessoa ter pelo menos uma busca de qualidade, sendo ativo, buscando as suas questões e ao mesmo tempo com saúde, porque eu acho que hoje não adianta somar os anos, né? É somar com qualidade, né? Ter atividade, tanto a via de raciocínio, a memória, que é o nosso grande vilão, né? De poder saber quem somos, para poder lidar com as nossas coisas, saber lidar com atividades de vidas diárias, que essas são as importantes. Coisas muito simples, saber uma receita, fazer o controle dos seus remédios, são coisas muito básicas, mas no momento que se perde isso, o indivíduo começa a perder um pouco da sua capacidade, né? E aí tem uma condição muito forte de dependência, né? E aí não é o que se espera, se quer
ter uma pessoa com atividades muito fluidas, né? De poder fazer, participar de grupos, ter seus amigos, estar ativo na sua família e envelhecer isso. Eu acho que envelhecer saudavelmente é essa busca, assim. Então, o que se pensa hoje? Quebrou essa cadeia de ser idoso, eu não posso mais nada. Não, eu posso tudo. Eu tenho que ir para tudo que é lugar, eu tenho que fazer, posso ir para teatro, eu posso fazer esporte, só que com a sua limitação, né? Então, o envelhecimento ele mudou. Então, essa negligência que um pouquinho no passado se dizia, né? Quando os avós, os tios, isso são sinais de envelhecimento e não se iam muito atrás. Hoje se consegue entender que existe tanto quanto técnicas, possibilidades de trazer tratamentos e tratamentos precoces, né, vinculados a uma busca de uma equipe multidisciplinar, que é extremamente importante, o seu clínico geral, ou um geriatra, os neurologistas, psiquiatras, e vinculado a essa parte da neuropsicologia que consegue trazer esses traços e também passar informações para poder ter um bom diagnóstico e preciso, né? Você pode aposentar-se de uma jornada de banco, se você tem horários, ser professor, ter horas, carga horária, enfim, todas essas atividades, né, profissionais, mas o aposentar-se de buscar um chinelinho ou a sonhada pantufa, e a partir de hoje a televisão, o controle remoto, né? E eu buscar isso para ser ao máximo da minha vida, eu acredito que essa seria o nosso grande vilão. É buscar um alerta, porque se tem hoje, tanto quanto muitos geriatras nos trazem, e tanto quanto a parte mais de saúde, né, as pessoas adoecem, né, porque elas perdem um pouco o princípio, a razão de viver, e aí as grandes situações que vão acometendo esse sujeito é a possibilidade de depressão. A depressão, ela leva a essa tristeza, a pessoa perde um pouco da identidade, tanto profissional, e eu acho que o mais saudável, e pensando em envelhecimento num todo como ativo, você tem que buscar essa jornada de trabalho, sim. Hoje a idade eu acho que não condiz, porque a gente sabe que tem profissões que podem fazer isso ao longo, né, de muitos anos da sua vida, mas o cuidado é de poder planejar e programar ele. E no momento que você programa e planeja, tudo a gente sabe, né? Tanto na vida da gente, as coisas saem de uma forma muito melhor. Então, essas questões mais rompantes, que você vai lá e do dia para a noite se aposenta e a busca da tão sonhada aposentadoria, ela pode ser um problema muito sério, onde a pessoa pode estar dentro de um vazio, né? E começa a não ter mais seus horários, muda a sua rotina e, acima de tudo, as amizades também, né? E aí você vai procurando algumas questões e no momento que não tem um certo planejamento, isso pode dar um problema, assim, né? Então é um alerta, é o cuidado. E no momento que tu traz, né, que a partir de uma viuvez, né, e pensando num processo de envelhecer, né, às vezes amigos também vai perdendo amigos ao longo do tempo, ou pessoas de trabalho, a tendência, e eu acho que é uma condição até de proteção, a pessoa é buscar um processo mais individual, onde é o meu lugar que eu me sinto melhor, a minha casa eu me sinto mais protegida, mas isso tem um efeito antissocial, né? Onde eu acabo me afastando, e se sabe que esses afastamentos eles se tornam muito complicados e onde eu não, às vezes, vejo nenhuma saída para poder encontrar. Então, eu acho que sim, hoje existem vários projetos, tanto quanto culturais, a condição de esportes, né? Hoje tem uma coisa muito bacana que as pessoas estão indo muito para o ar livre, né? Caminhadas, buscas de grupo. Eu diria assim, sair da zona de conforto é necessário. Seria, assim, fundamental para você poder buscar pessoas novas, né, e buscar a relação da autoestima, podendo me arrumar, poder sair, que isso faz as pessoas estar num meio social. Então eu deixo um convite, onde é o primeiro momento que nós estamos falando referente ao envelhecimento saudável, e acredito que a partir deste mundo que a gente entende bem contemporâneo, o envelhecimento muda muito pelo protótipo, tanto âmbito social, biológico, e então eu gostaria sim de convidá-los
que cada vez mais a gente pudesse pensar sobre esse tema, porque esse tema é extremamente contemporâneo, porque as pessoas estão vivendo diferentes, né? O diferente é o quê? Serem mais ativas, podendo pensar sobre suas buscas tanto emocionais, mas muito pela via neural. E o que vem a ser isso? É um cérebro onde ele tem suas modificações e ele pode cada vez mais ter esses sinais e onde você possa cuidar com muita certeza, né, que nós temos várias décadas que seguem à frente, então envelhecer com saúde e qualidade de vida seria fundamental. Não saia daí, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o NAP TV. Falando um pouquinho sobre o NAP de Novo Hamburgo, de fato eu não conhecia o NAP, passei a conhecer a partir do ano passado, né, em 2017, início de 2017. E vendo o trabalho tão qualificado que o NAP faz através da pessoa da Aline, né? Assisti várias palestras, eu sei que também tem um trabalho psicológico, dentro lá tem as psicólogas, né? Fazendo um trabalho maravilhoso. Mas dentre um desses trabalhos eu fiquei muito fascinado, muito assim, vendo quanto que é bom o trabalho do NAP. Foi uma palestra que assisti com o Gabriel Feiten, que é um paraolímpico, campeão, que a gente não conhecia, que tem um exemplo de vida maravilhoso para dar para nós, que inclusive trouxe para a nossa empresa para palestrar conhecendo no NAP. Então o NAP tem um trabalho que a sociedade deveria conhecer, deveria apoiar mais, porque vale a pena, porque realmente é qualificado e de ajuda à sociedade para ter uma sociedade melhor em Novo Hamburgo, né? E eu acho que é isso, né? Obrigado pela oportunidade e espero que vocês venham conhecer o NAP, que vale a pena. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
Vamos falar de orientação profissional? Quem vai falar com a gente é a psicóloga Jossandra Silva. A orientação profissional, ela pode ser feita desde adolescentes, e a gente geralmente começa a fazer a partir do ensino médio, né? E ela vai até, tem gente que tem 60 anos e procura a orientação profissional de uma forma um pouco diferente de desenvolvimento de carreira ou até orientação profissional para uma nova carreira, né? Tá. Então, os pilares da orientação profissional: autoconhecimento, que é o principal e que é o que é trabalhado, as informações profissionais, então uma pesquisa, né, que o orientando precisa fazer com o auxílio, né, do orientador, e as escolhas. Daí, a partir dessa pesquisa, direcionar as escolhas que são feitas. O projeto da orientação profissional tem um prazo pré-determinado, não é terapia, e é importante que isso esteja claro. Muitas vezes pode vir ser uma janela para psicoterapia, e existe muito isso, mas daí é direcionado para outro profissional, né? Se eu estou fazendo a orientação profissional, daí direciona para outro profissional. Mas a orientação profissional propriamente dita são de 8 a 12 encontros pré-determinados já. Esses encontros são semanais, né, com a duração de 45 minutos a 1 hora, onde vão ser trabalhados, então, além de uma entrevista bem minuciosa com o orientando, né, estratégias de autoconhecimento, né, e técnicas também. A gente trabalha com alguns instrumentos de avaliação também, sempre lembrando que um teste sozinho, um instrumento sozinho não é parâmetro para nada, né? Tu precisa ter vários instrumentos que possam chegar a uma conclusão. As profissões, elas estão em constante transformação, elas se excluem, elas se transformam, existem novos cargos, se tu for pensar, né? Por isso, assim, antigamente existiam técnicas que pré-determinavam direito, engenharia, e isso é uma coisa que não se usa mais, né? Porque tu não tem como determinar isso, justamente por essa transformação que existe. Vamos falar um pouco de juventude, né? Os adolescentes, que agora também a gente não está mais sabendo muito até que fase vai, né? Até que idade vai. Existem pesquisas que estão direcionando para 24 anos a adolescência, né? Mas a gente vê, assim, muita informação. Hoje em dia, as informações, elas são chegam muito fácil na casa da gente, né? Então é um bombardeio de informações, mas ao mesmo tempo sem muito foco, né? Então eles pensam, é tudo muito superficial, eu vejo isso. Tenho observado em alguns pacientes, assim, tudo muito superficial, assim, eu quero fazer tal coisa. Porque a minha família segue, a minha família muitas vezes ainda existe, a minha família é de uma família de advogados, então eu preciso fazer direito. Ou então, os meus amigos, é a profissão da moda, que também daí existe a influência dos amigos, né? E não pensam muito, assim, no que realmente... Até porque são muito novos, né? A gente vê, assim, que eles ainda não têm uma maturidade para escolher, e não que precise ter nessa idade uma maturidade para escolher uma profissão, né? E não que precise também, porque tu escolheu uma profissão, tu tem que seguir essa profissão para o resto da tua vida. Não pode se pensar nessa obrigatoriedade, mas precisa se pensar no que se quer fazer, né?
Porque no momento que tu escolhe alguma coisa, tu tá automaticamente abrindo mão de outra, né? Então, como é importante refletir e pensar em se tomar uma decisão. Se for pensar, é quase que uma tríade, né? O trabalho dos sonhos. Então, a gente pode visualizar 3 círculos, né? O que tu ama fazer, o que tu faz bem e o quanto tu vai ganhar, né? Para viver. O meio ali é o trabalho dos teus sonhos. Então é um pouco de cada um, né? O ideal seria isso, né? Acredito que sim, que as pessoas nascem com aptidões, mas que elas também podem desenvolver aptidões. Não significa que tu não nasça com a aptidão das exatas, digamos assim, que tu não vá desenvolver essa aptidão. E agora com vocês, Jurema Responde. Olha o que ele pergunta pra mim. Tenho problemas de baixa estima. Baixa estima. Sabe o que é baixa estima? Não baixa estatura, não é nada de baixa desse tipo. Baixa estima é assim, ó. Minha filha psicóloga, aquela que vocês viram falando comigo, querida, ela. Ela me disse que é assim, ó. Baixa estima, alta estima, autoestima, essas coisas aí tem a ver com gostar da gente mesmo. Então, quando a pessoa tem baixa estima, que a pessoa não vai muito com a cara dela, não gosta muito, assim, dela mesma, não confia nas coisas que ela faz, tipo Carlos aqui, ó. Sou inseguro e muito envergonhado, não consigo conversar com mulheres. Carlos, esse é um problema, né? É difícil. Estou gostando de uma colega, mas não consigo dizer isso pra ela. Toda vez que conversamos, eu penso em falar, mas começo a ficar nervosa e minhas mãos tremem, meu coração bate muito forte e as palavras não saem. Tá feio, Carlos? Carlos, tu tá apaixonado pela mulher essa? Mulher essa que é amiga dele, que ele conversa, que você deve ver que ele dá umas tremidinhas? Tu já tá sabendo, então, que ele gosta de você. O Carlos do Kéfera, de 40 anos. Você não deve saber que ele gosta de ti. Um pedaço nós já te ajudamos, Carlos. Você agora já sabe, ela já sabe que você deve gostar dela já. Jurema, me ajuda. Vou tentar, né? Vamos ver. O que eu posso fazer para vencer essa timidez? Carlos, o problema não é fácil quando a pessoa tem timidez e tem dificuldade de falar as coisas. Não é fácil mesmo. Mas assim, ó. Primeiro, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é assim. Quando tu quer fazer uma coisa, essa coisa, esse não, tu já tem. Ela não vai. Se ela disser que não, tu já sabe. Tu já tá acostumada a não ter ela. Agora, se ela disser sim, você vai ficar mais nervoso ainda. Então, já tá sabendo, você vai ficar mais nervoso ainda. Essa moça que você gosta, você pode fazer o que eu já disse no outro programa, que é escrever. Você pode escrever pra ela um e-mail, um WhatsApp, até uma cartinha dessas bonitinhas dizendo o que você sente. Às vezes você tá perdendo tempo não falando. Vai ver que até ela gosta de você. Porque você diz que conversa com ela. Às vezes conversam. Então, se ela já tem a bola pra conversar de qualquer coisa, então pode ser até que ela também sinta alguma coisinha pra você. Você é bonito, Carlos? Apresentadinho assim? Se arruma, né, daí também. Fica mais ou menos bonitinho assim. Te cuida. Que quem tem baixa estima não se cuida às vezes, né? Então, olha lá, dá uma cortadinha no cabelo. Não sei se tem cabelo comprido, curto, não sei, né? As pessoas não mandam foto junto. Podiam mandar foto, que facilitava. Aí você dá uma ajeitadinha em você, te organiza, te bonitinho, perfuminho, banho, sabe? Banho a gente toma todo dia. Toma um banhinho, fica bem cheirosinho, faz uma barbinha, arruma os cabelinhos, bota uma roupinha bem bonitinha e vai falar com ela, porque também é assim, ó. Uma coisa que ajuda na baixa estima é você ficar bonito por fora também. Não só por dentro. A gente tem que também se ajeitar, se gostar, se deixar bonitinho. Boa sorte, Carlos. Depois tu me conta como é
que foi para eu saber o resultado. Tchau! Por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Fique agora com a programação da Vale TV. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.